Wilson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Wilson Lino convida. Olá, galera, hoje eu estou a caráter, de óculos escuros, para falar de punk rock. Fundada em 1995, a banda Pastel de Miolos, punk rock, ela realmente vem fazendo aí no cenário underground brasileiro, é uma das mais antigas, vem fazendo a diferença nas suas mensagens. E já está aqui conosco o trio, os dois que fundaram e posteriormente o baixista que chegou. Está aqui com a gente Wilson, Alisson e Fabão. Sejam muito bem-vindos aí, componentes da banda Pastel de Miolos. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês por estar aqui conosco e vamos fazer uma viagem extraordinária aí no punk rock. Começando por Alisson, que foi um dos fundadores. Fala um pouco da fundação da banda, da ideia e de você. Certo. Primeiro agradecer o convite, né? Valeu, é uma oportunidade boa da gente estar falando da banda e mais tarde a gente vai falar do que a gente está aprontando para o futuro. Mas sim, como a banda nasceu, o Wilson tocava com meu irmão mais velho. Ele já tinha uma banda que fazia um som mais extremo, chamada Trucidator. E aí a banda deles acabou e o Wilson queria continuar tocando e eu estava aprendendo a tocar. E aí a gente já se conhecia, né? E aí a gente começou a fazer o som junto. Muito bem. Wilson, me fala, como foi a ideia do nome Pastel de Miolos? Boa tarde a todos, né? Bom dia ou boa noite, não sei quando é que vai ao ar. E assim, agradecer a oportunidade realmente. O nome seria mais estranho ainda, viu? Do que Pastel de Miolos? Seria... Não necessariamente. Mas assim, seria pastel de miolos com caldo de cana. Uma parada assim, pastel de miolos com geladinho de cachaça. Geladinho de cachaça, isso. É porque na realidade... pastel de miolos com geladinho de cachaça. Isso. Chegou a, não chegou a ser oficialmente, mas ficou em um período com esse nome. Depois a gente decidiu tirar o restante, ficou só pastel de miolos. Em Brasília existia uma banda chamada Pastel com Caldo de Cana, que eu trocava correspondência, trocava cartas. E aí também veio essa questão, né? É um nome interessante e tal. E na época eu acho que a banda não existia mais. E aí a gente ficou optando por esses nomes estranhos, assim, saca? Eu acho que pastel de miolos com geladinho de cachaça era tão comprido que foi naturalmente suprimida essa parte. Limado, né? Limado, né? E pastel de miolos eu acho que a gente ficou bem a caráter. Eu acho que a gente não planejou cortar essa parte. Só que virou pastel de miolos e aí ficou. Mas, assim, mas além do nome ser engraçado, né? Ser estranho. Estranho, talvez, eu diria, também, né? Ela tem um fundo bem interessante com relação a um contexto que a gente realmente briga e a gente batalha, né? A gente tem uma música chamada Pastel de Miolos, que justamente fala dessa questão mesmo da repressão e outros assuntos que estão presentes aqui atualmente conosco, que a gente realmente está tentando combater. Como fala o baiano, né, aí no baianês, pastel de miolos é quase, não aperte minha mente, né, é apertando a mente mesmo, né? Você está apertando a mente aí no contracultura, com essas opressões, etc, etc, etc. Então, assim, o aspecto é esse mesmo, é social. É social, que maravilha. De entender que o pastel de miolos é a mente do trabalhador sendo apertada, esmagada, até se tornar algo que vai ser digerido pelo sistema. Muito, muito bem aí a sua colocação. Até ser digerido pelo sistema, né? Mas, porém, contudo, todavia, os contracultura vai de encontro ao sistema e faz sobreviver
a liberdade, né? Bom, vocês dois foram os dois fundadores, né, idealizadores da banda Pastel de Miolos. Em seguida, veio você, Fábio Sanches. Isso. Me conta aí, fala de você pra gente. Bom, na verdade, essa construção aí musical, ela acontece de inúmeros contatos que a gente tinha em comum, né? Pessoas em comum dentro do circuito do rock. Eu entro no processo aí através de um projeto antigo que eu tinha, de banda com o vocalista Alisson. E a gente tinha uma banda chamada Drama, e aí nesse processo a gente finalizou esse projeto conjunto. E logo após isso eu fui convidado para a banda, para somar. Eles já tinham, na verdade, um projeto, já tinham uma construção anterior, né, de músicas, de construção, tudo isso. Fui chamado para somar aí, para pertencer ao grupo, a Pastel de Miolos. Eu adentro aí de outros projetos que eu tenho de música e sou convidado para tá compondo esse projeto maravilhoso aí, que é a Pastel de Miolos. Agora me digam aí, meus caros, o punk rock, vocês foram influenciados aí pelo surgimento desse ritmo, vamos dizer assim, primeiro nos Estados Unidos, aí no meado da década de 1970, em seguida no Reino Unido, né? Em Londres e nos Estados Unidos, em Nova York. Vocês se inspiraram, já que vocês lançaram a Pastel de Miolos em 1995, sendo que o punk rock foi fundado, vamos dizer, surgiu nos meados da década de 1970. Foi através deles essa inspiração de vocês? Eu acho que o punk rock oriundo lá dos Estados Unidos e do Reino Unido, eles influenciaram principalmente as bandas que vieram nos influenciar. Que na verdade é o punk rock hardcore que foi criado aqui no Brasil. Assim, eu falo por mim, apesar de pessoalmente o Ramones ser a minha banda favorita da vida, de todos os estilos, as bandas que me dão influência para fazer o som que a gente faz há 30 anos são principalmente as bandas brasileiras. É o Cólera, é o Ratos de Porão, são as bandas que foram dando o fundamento da gente, até porque cantam em português, né? E a mensagem sempre foi importante. Os Ramones, mesmo como você citou, foram dos Estados Unidos, foram eles que lançaram aí na década de 1970, e através deles então vieram outras bandas e vocês já foram, vamos dizer assim, sub-influência, né? Seria já uma terceira influência a partir dos Ramones de 1970 lá nos Estados Unidos. Né? De outra geração. De outra geração. Justamente, pegando esse gancho aí, é geração mesmo, é geracional. Porque assim, o punk também no Brasil, ele surge já no final de 1970, né? 78, talvez 79, então assim, já existiam, né? Aqui tem uma banda interessante que, assim, é uma banda Inocentes. Deixa eu ver aqui, essa banda. É uma banda paulista. Isso aqui é igual eu e Big, Inocentes, nós somos inocentes. Zero e fome. Gil, por favor, dá pra ver, Gil, aqui? Quer enganar quem? Eu e Big somos inocentes, pô. É isso. Inocente ele, eu sou o miserifundo. Bem por aí. Então, assim, é a questão de geração mesmo, geracional. Então, assim, o Inocentes, Ratos de Porão, Cólera, Brigada do Ódio, Replicantes, foi essa geração que sofreu influência justamente dessa questão do punk, né, americano, do Reino Unido, e também, não podemos deixar de lembrar, que a Suécia também foi uma grande influência e a Finlândia também foi uma grande influência para o punk brasileiro. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa relação realmente direta mesmo, entendeu? Do que chegava para o Brasil, né? Basicamente chegava muita coisa da Suécia e da Finlândia. E, assim, existe essa conexão realmente, que existe até uma similaridade do punk brasileiro com o punk finlandês e com o punk sueco. Então, assim, a gente também tem que lembrar que outros países e outras regiões, né, também trouxeram essas influências do punk, né? Essas regiões que eu citei já foi um punk mais acelerado, né, que é o hardcore, que a gente também tem essa influência, né? Eu posso citar realmente com a vivência que a gente teve, né? A gente fez 2 turnês na Europa e uma dessas turnês a gente gravou um disco na Finlândia. E, assim, é interessante ouvir isso, porque o cara que produziu o disco, que a gente gravou lá, ele citou isso, entendeu?
que é tão interessante, é tão familiar, o punk brasileiro com o punk escandinavo, né, que é aquela região ali, que parece ser uma coisa só. E, inclusive tem um lance interessante que em uma das músicas tem participação dos finlandeses. E quando você coloca essa música para ouvir sendo cantada em finlandês, ninguém diz que ali é uma banda brasileira. Porque a sonoridade tem essa particularidade também dessas influências, entendeu? Muito bem. Meu quase xará, Alisson. Quem é dos três, Fabão, Alisson e o Wilson, que compõem mais aí as músicas da... Sou eu. O Alisson mesmo. É o Alisson mesmo, que é o compositor maior Sim. da Pastel de Miolos? Sim. Todas as composições são suas, Não. Alisson? Não. Quem mais compôs? Fabão, você já compôs alguma coisa para Na banda? verdade, a estratégia é constrói a letra, a gente faz, Alisson fica com a ideia. Na verdade, a composição é conjunta. A ideia da letra surge de um de nós. A gente faz o processo da composição, a construção da música, a gente realiza entre os três. A parte de arranjo, tudo isso. Então, assim, tem letras próprias que depois a gente vai fazendo a composição conjunta. Nesse caso, nesse trabalho que a gente fez aí, tem uma letra que foi feita entre nós dois, né, Alisson? Que eu construí toda uma letra e depois a gente se adaptou para a música. Mas os três participam da composição, do Qual é a arranjo. música, Fabão? Postes... Olha que intimidade da porra aqui, biga. O nome do cara lá é Fábio Sanches, eu tô chamando o cara de Fabão. Não, mas é meu problema, Fabão mesmo. A música que tem a letra que vem de Fabão é Postes da Meia-Noite. Postes da Meia-Noite. Posta da meia-noite. Tá no Postes da disco Meia-Noite. novo. Tá no disco novo. Por falar, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Eu Vai queria chegar. até que você fizesse aí E assim, tem um lance uma interessante palhinha. que Alisson é o principal compositor. Isso. E aí Fabão complementou que, assim, ele traz essa ideia, né? Tanto que nos créditos dos álbuns que a gente lança, basicamente a gente distingue quem é o letrista e a música é basicamente dos três. Isso. Porque assim, ele traz a ideia, mas essa ideia às vezes é completamente mudada e transformada quando chega no estúdio. Porque a gente tem um processo de composição meio que de jam session, saca? Então Alisson chega, traz a base, ou traz o riff, ou traz a melodia, né? E aí nem sempre fica do jeito que ele trouxe. É porque geralmente eu faço a música no violão. Em casa, sentado no chão, no sofá, com o violão e o caderninho, escrevendo. E depois ela recebe um arranjo Aí elaborado. leva pro estúdio. Sim. Às vezes já tem alguma ideia, mas aí vira uma coisa mais coletiva. A banda, a Pastel de Miolos, só tem vocês três como componentes ou tem mais algum músico que faz parte? Somos nós três. Nós três, né? Hoje somos nós três. Hoje são vocês três. Inicialmente eram os dois. Você e o Wilson. Começamos nós dois. Aí nós tivemos dois baixistas antes de Fabão. O primeiro baixista foi Alex, tocou com a gente por 17 anos. 17? Por aí, 17 anos, eu acho. Vocês têm 30 anos, estão fazendo? Isso, Tocou uns 17 anos com a gente. Aí ele saiu, entrou o André ficou um tempão. Aí depois eu saí da banda, aí a banda virou só baixo e bateria. Eles tocaram André e o Wilson. E vocal, que eram os dois nos vocais, vocês dois. Não, no caso, quando o Alisson saiu, Ficou dois vocais. aí ficou 2 vocais. Você Mas, e André. Mas existia um vocal principal que era André, Que era que era o André. baixista que já fazia vozes quando Alisson tava. Já fazia back vocal e também cantava algumas músicas. Isso. E hoje Quando quem é o Alisson vocalista saiu- principal? Sou eu. Aqui. É o Alisson. Aí quando ele saiu, a gente decidiu seguir em formato duo, que é uma coisa inusitada pra época, né? Justamente a gente não tinha um elemento principal do rock and roll, que é a guitarra, né? Imagine a barra que a gente enfrentou, mas a gente conseguiu fazer um trampo, dar sequência a isso, entendeu? De forma realmente... Era muito bem feito o material, tinha um impacto muito grande, principalmente ao vivo, né? Porque eram 2 caras no palco, independente do tamanho do palco, pequeno ou grande ou gigante, o caralho que fosse, a gente chegava lá e entregava, entendeu? Assim, o impacto era muito grande. E a gente deu sequência ao projeto, né? Então, e depois, aí veio, Alisson voltou, né? Aí- Voltou à formação original, André saiu. André precisou Aí sair. voltou a formação original, eu, Wilson e Alex. Aí depois eu e Alex saímos da banda. Aí o Wilson ficou um tempo sozinho. A banda era só o baterista. Só baterista. Aí depois a gente voltou pra fazer só um show, que era o show no palco do rock, comemorando 10 anos de lançamento de um disco nosso. E aí André não tá morando aqui, em Salvador, na Bahia.
E aí foi natural que a gente procurasse outro baixista. É engraçado, eu queria até que vocês E me aí, falaram. tá bom. Quando vocês estavam aí, que só ficou o baterista, só ficou o Wilson como baterista na banda, a banda se resumiu na batera aqui com o Wilson. Quando você conseguia se apresentar, né? Um telão com Não, assim, que fez isso ou tem vocês? um lance interessante. A gente fez um show sábado, o lançamento do disco, vou mostrar daqui a pouquinho. Ah, E um dos artistas era chamado de One Man Band, banda de um homem só. sim. O cara era baterista e ele tinha essa questão das projeções e se apresentava. Então, assim, quem tava vendo, ouvindo, tava vendo uma banda, né? Mas, assim, foi num período de pandemia que Alisson saiu e Alex saíram e eu fiquei sozinho. Então, eu me apresentei em alguns festivais, inclusive. Aqueles festivais online. Teve o Festival Forcaus do Ceará, que eu me apresentei. Mas aí foi nesse esquema, tecnologia ajudando, né? Claro. Eu gravei as baterias, mandei para uns amigos do Ceará, que são colaboradores, inclusive tem uma música de um deles, nesse novo disco. E aí a gente se apresentou dessa forma. Eu gravei as baterias, mandei o áudio e o vídeo, eles gravaram baixo, guitarra e voz lá, e aí a gente se apresentou. E dessa apresentação do festival, saiu um EP ao vivo, chamado Pandemia. Pandemia. Que tem uma abreviação Pandemia, existe uma abreviação de PDM, que é o nosso nome abreviado, Sim, né? sim. Olha só, tem uma trilogia aqui muito bacana que você traz, claro, né, 3 temas interessantes. Dentre eles eu achei muito interessante um deles, né? Da escravidão ao salário mínimo. Aí vem Ciranda, vem Ruas. Eu achei esses temas fantásticos, né? Porra, da escravidão ao salário mínimo. Não saiu da escravidão mesmo, Não. né? Continua, né? E assim, é interessante isso aí, porque até basicamente o disco anterior a esse aqui, com Alisson, ele chegava com a letra, né? E, trouxe uma letra nova, trouxe uma música nova, aí, qual o nome da música? Ah, não sei não. Aí Ele não botava nome. Não botava nome, entendeu? Então assim, a responsabilidade de colocar nome ficava comigo. Então assim, eu também vou receber uma ponta, né, velho? Porque a música acaba sendo minha. Porque eu nomeava, velho. E da escravidão ao salário mínimo, a música, e que virou o nome do disco também, desse disco que a gente lançou, tem uma coisa interessante, que assim, lá em 96, o Wilson vira e mexe e falava: não, tem que fazer uma música chamada Da Escravidão ao Salário Mínimo. Tem que fazer uma música chamada Da Escravidão ao Salário Mínimo. Essa música só foi sair quase 15 anos depois. Big, eu tô curioso pra ouvir essa letra, essa Da canção. Escravidão ao Salário Mínimo? Bora fazer ela, vai? Você faz pra gente? Faz. Da escravidão ao salário mínimo? Queria pedir, porque o cara traz o disco novo e deixa dentro da sacola. Vamos mostrar, fora aí. Peraí, o Big não deveria aparecer aqui porque no contrato consta que ele é o Lombardi. A gente só vai escutar Só ouve e agora. aparecer, mas ele tá numa ansiedade da porra lá, que acabou aparecendo aqui. Então, ó, apague da mente de vocês o Big, só ouça. O dia que eu apareço é pra pegar o instrumento dos outros. Depois nós vamos falar disso. Aqui, ó. Tem também o cassete. O cassete, né? É cassete, CD Já pode falar ou e vinil. depois aí? Não, toca primeiro aí, agora já pode mostrar. Essa música, Aqui é o cassete. Aqui é a fita cassete, né? Aqui é o CD, certo? Aqui é o CD também que saiu apenas na Europa. Saiu na Finlândia, tem até uma frasezinha aqui. A gente conseguiu virar uma lenda, né? Falando nisso, vocês fizeram E várias aqui o turnês vinil. na Europa, turnês europeias, E né? aqui o vinil. Olha, vinil. O velho vinil, o velho disco de Quero ver vinil. encaixe, que eu não vi que tá. Ó. Coisa Mas, linda, eu coisa tenho- linda. Aqui é o Dá encarte. licença aqui, Wilson. Cadê o encarte aqui? Aqui é o encarte. E Tá vendo aqui nessa câmera, Gil? Olha só. Aí é um encarte. Esse desenho que tem no encarte, na realidade, é uma representação de uma música que a gente tem, chamada Essa Porcaria Que Me Faz Feliz, que é justamente a gente cita bandas que são influências da gente, que bandas que a gente gosta pra caramba, entendeu? E aqui também foi encartado no disco esse fanzinho, que é um fanzinho local, Sim. certo? Cena morta. Cena Morta, e aí tá sendo encartado a edição desse mês, né, no nosso disco também. É interessante isso tudo, porque assim, é uma ferramenta que a gente tem para poder divulgar também outros trabalhos de outras bandas. O fanzine é daqui de Salvador e ele justamente tem um lance Cena Morta para provocar. É uma coisa provocativa
né, ele faz uma pergunta também, a cena tá morta? Não tá morta, entendeu? Rapaz, vocês me fizeram voltar aqui ao passado, manuseando aqui esse vinil, esse LP, long play. Rapaz, que saudade dessa época. E Olha, esse tá lindão, né? e esse tá lindo. Tá E lindo. olha só o tratado, como é que se E o lida cheiro, com... e o cheiro. Ó, nossa, ainda tinha aquela esponjinha que passava aqui. Que saudade, cara, do vinil, pô. Puta que pariu. Eu tô aqui falando de punk rock, né? A gente pode falar alguns palavreados que são inerentes fazem parte. Não tem muito protocolo, não. Tem muito protocolo, não. Né? Não temos protocolo, não, né? Então, me perdoem aí vocês, mas a gente tá falando de punk rock, nós estamos falando aqui, ó o nome da banda, pô, Pastel de Miolos. Não apertem minha mente, tá? Vou falar alguns aqui, palavrões do ritmo punk brasileiro, punk rock. Mas joga. vocês vão tocar o que pra gente ouvir agora? A gente vai tocar essa música que você falou, da escravidão ao salário mínimo. Eu tô muito É interessado. interessante sabe? que é uma música que ela é essencialmente um ska punk. E, assim, é interessante também citar que a gente foi a primeira banda, talvez norte-nordeste, baiana com certeza, a gravar um ska. Que foi no primeiro disco, a gente tem um ska chamado Indústria da Seca. Essa música na também verdade- segue essa vertente também de ska. Na verdade, na nossa primeira demo. Da primeira demo. O Da primeira, ska, esse demo ritmo tape- ska- Demo tape é a fitinha cassete. E esse falar em ritmo ska nos remete, né? Nós estamos gravando esse podcast no dia 25, hoje é dia 25? 26? Acho que é. Hoje é dia 25 de novembro, né? Ele está falando em ska, que é um dos ritmos oriundo também lá do reggae, né? Sim, Jamaicano. sim. E nós estamos... Ontem, infelizmente, nos Infelizmente, deixou nosso querido o nosso queridíssimo Jimmy Cliff, né? Aos 81 anos. E é bem pertinente a gente trazer aqui o nome dele, essa lenda, né, do reggae, já que ele está falando no ritmo ska, que é uma dissidência do reggae, né? E aqui fica os nossos sentimentos e os nossos aplausos a Jimmy Cliff, né? Com certeza. Porque Com certeza. o homem morre e sua obra fica. Principalmente a dele, né, cara? Principalmente a do Jimmy Cliff. Mas vamos lá, né? Do salário mínimo à escravidão. Da escravidão. Da escravidão, salário mínimo. É a mesma coisa, tá escravo do mesmo jeito. Tá escravizado do mesmo jeito. Do mesmo jeito, escravizado. Essa não tá combinada, não. É bom sim, pô. Ó, tá aqui tocando o alarme, ó, enquanto ele... o meu colírio, porque eu fiz a cirurgia aqui, por isso eu tô de óculos escuros, mas daqui a pouco eu ponho o colírio. Trabalhando o dia inteiro sob o sol. Nas migalhas ele come e os seus filhos passam fome. Com hora pra chegar, sem hora pra sair. Seu salário é humilhação, desgraçado é seu patrão. Da escravidão ao salário mínimo. Da escravidão ao salário mínimo. De alguma forma ainda estão nas senzalas, destinados à dor, imposta é a superação. Seu salário é como se fosse um favor. Seu salário é humilhação, desgraçado é seu patrão. Da escravidão ao salário mínimo. Da escravidão ao salário mínimo. Rapaz, isso me traz aqui uma reflexão na entropia, né? Que é um fenômeno que acontece na termodinâmica, que é desorganização, né? Do caos para a ordem, da ordem para o caos. E que talvez os idealizadores do salário mínimo achavam que ia organizar a vida do brasileiro, saindo da escravidão, que era o caos, para a ordem com salário. Mas eu acho que deu com os burros na água, né? Que não veio do caos para a ordem, veio do caos para o caos e voltou para o caos. Porque salário mínimo e escravidão é a mesma coisa, são sinônimos, né? Porque, pelo amor de Deus. Agora, assim, não estão aqui... Seria interessante se a gente tivesse o salário máximo, né?
que não pudesse ser ultrapassado, aí talvez algumas diferenças sociais não fossem tão gritantes. Agora, engraçado, você me traz um assunto muito legal, meu quase xará Alisson, ao invés de salário mínimo, salário máximo, e existe salário máximo em algumas profissões, sobretudo Sim, tem tem um teto, as Tem um teto, funções públicas, mas que esse teto é rasgado, é rompido o tempo inteiro por eles, pelos que mandam, né? Sim. E voltando ao salário mínimo, nós que somos, pelo menos eu, que sou um simples trabalhador, e quando a gente se aposentar, tem um diabo de um teto de... Quantos salários mínimos são, Big? 5, sei lá, 4, 7 mil reais. Quer dizer, é tudo isso que vocês estão aí batendo, é tudo isso que vocês estão reclamando, é tudo isso que vocês estão reivindicando, né? A Pastel de Miolos realmente faz a diferença e nos instiga a comprar essa ideia que vocês traz, abrir a boca e dizer, porra, eu existo, eu posso, vamos transformar esse negócio, né? E o que é que você quer que toque de Legião aqui? O Big, ele falou aqui, de sacanagem. Ele tá sacaneando, o Big gosta de Ele sacanear. gosta que eu mando ele se fazer. Ele pediu aqui em inglês, eu não falo inglês, mas ele pediu aqui, pede pro Wilson mandar eu me fuder, então manda ele se fuder. Fuck you. Fuck you. Mas, cara, quem é o público hoje do grupo, da banda Pastel de Miolos? Tem um público Bem diversificado. bem diversificado. Ainda tem a galera das antigas, que ainda, quando aparece, né, no show. Isso. Mas a gente tem, na medida do possível, conquistado um público mais jovem também. Porque o movimento, até uma das letras da nossa música, que a gente tem, a questão do movimento continuar. Então a gente tem uma máquina precursora aí de pessoas que estão acompanhando a gente aí. Então a gente está bem diversificado. Porque a ideia não é ficar preso ao passado, né? Então, assim, tem uma galera que tá acompanhando a gente desde lá do início. E, assim, a gente, quando resolveu lançar esse disco, a ideia, pra mim, né, escrevendo as letras das músicas, uma das ideias era dizer, a gente tem 30 anos, mas a gente não está no passado. Muitas bandas chegam num determinado momento que ficam se repetindo, né? Que ficam buscando as mesmas coisas e tal. E eu falei, não, a gente vai... Vivendo uma nostalgia desnecessária. Né? Então assim... de si mesmo, né? Então, isso aí, eu acho que eles estão aí... A proposta foi de fazer... Mesmo que nós fizéssemos um disco cuja sonoridade tivesse a base nas origens, as letras propusessem olhar para frente, uma visão de estar sempre caminhando. Evidente. E o público vem acompanhando isso. Nostalgia é resistência ao novo, né? E se o novo não chega, a vida não prossegue. Os caras estão fazendo 30 anos, meu filho tem 15, é fã dos caras. É isso. E depois falam que o rock tá morrendo. No show, boa parte ali do público tinha menos de 22 anos. Molecada, muita molecada chegando. Onde é que vocês estão se apresentando aqui em Salvador ou em outro local então, qualquer? Tá, só para finalizar aí, assim, tá havendo essa renovação, entendeu? A gente tá lançando material físico, né, analógico, porque a gente acredita que tem pessoas realmente que ainda se interessam por esse tipo de material, mas a gente também tá ligado, como a Alice falou, tá antenado, né, a essa questão da tecnologia. Então, assim, a gente tá nas redes sociais, e isso justamente com essa renovação de público, a gente consegue chegar nessa galera nova, entendeu? Como é o caso do filho do Big, né, que tem 15 anos, e assim, ele chegou na gente também como? Através do próprio Big, também, claro, evidentemente, mas também porque a gente está nas redes, sacou? Só é digitar lá, aparece a gente. E assim, aí tem essa provocação que eu falei do Cena Morta, que justamente fala isso. Não tá morta. Não tá morta. E num Tá show de renovado. vocês, tem lá um público eclético, né? De diverso. várias classes sociais, de várias, né? Várias idades. Várias idades, Várias gerações. várias gerações, isso é muito legal. Então, assim, é interessante que tem o pai vai para ver e o filho também vai. Acontece não só com o Big, mas a gente tem vários amigos. Vários amigos que os filhos vão e agitam também, né? Tem Fabão com o Léo, então assim. A ideia de você toca hoje em dia, né, a gente fez um show agora recentemente, no Rio Vermelho, no Discodelia, no pub, e assim, lotou, né? Apesar de que é pequeno, qualquer coisa lota, mas estava lotado. E, assim, interessante pra gente isso.
A gente também fez no início do mês Você não dois é shows. qualquer coisa não, pô. Você lota mesmo. A gente fez 2 shows também no início do mês para lançamento do CD, porque o vinil não estava em mãos ainda, a gente não podia fazer esse lançamento, né, oficial. A gente fez o lançamento oficial do CD que já estava em mãos, a gente já pôde levar pro show. Foi dia 7 na Greenhouse, lotou, deu sold out, né? A gente teve a companhia da Estrada Perdida, que é uma banda também antiga daqui de Salvador, e veio os veteranos, nossas influências, os Garotos Podres. Então assim, mas na Greenhouse deu sold out, esgotou os ingressos. E no outro dia, dia 8 de novembro, a gente fez Cruz das Almas, também com os Garotos Podres. Cruz das E Almas, lá- Bahia. Bahia. E assim, lotou também, deu sold out. Entendeu? Então assim, Aonde vocês se apresentarem, lotação máxima. nem sempre. Nem sempre, mas a proposta é dessa. A ideia é essa. A ideia é essa. E a assim, ideia é essa. independente de 1 ou 1000 ou 10.000, a gente vai entregar o que a gente costuma entregar realmente o nosso show, entendeu? Fita cassete, vinil, CD. Aí vem aquela história, né? A gente não fica preso ao passado, mas resgata ele com um ar de contemporaneidade, né? Sim. Então, o vinil é mais para que a gente tire aquele som autêntico do velho vinil e a gente traga na lembrança essa tecnologia que não se acabou, ela não está demodê. E o que é que vocês querem mesmo de verdade, além de tirar esse som do vinil ou dos outros formatos que vocês fizeram, que vocês estão aqui lançando? É assim, a ideia, né? Tem 30 anos, a gente não tinha grana, não tem grana, né? Se você observar o verso do vinil, o vinil é um produto muito caro para você lançar hoje em dia, né? Então tem 23 selos, se eu não me engano. Selos são pequenas gravadoras, né? Então assim, nosso material, o vinil, por exemplo, ele já saiu esgotado, já saiu vendido, entendeu? A gente abriu umas cotas e vendeu essas cotas para poder a gente ter a realização desse sonho de lançar um vinil, que é muito caro, né? Então assim, para lançar um vinil hoje, 300 cópias é uma média de R$21 mil. E aí, como é que faz? 300 cópias? Então assim, a gente caro, tem essa pô. parceria dos selos, das gravadoras pequenas. O vinil ele já saiu esgotado, já saiu todo vendido. O CD também é o mesmo processo. A gente fez esse processo de cotarizar isso para poder justamente poder lançar, né? A ideia e a proposta justamente de fazer esse tipo de lançamento é justamente por questão dos 30 anos que a gente está comemorando, certo? A gente não poderia deixar passar em branco essa data, né? E aí foi um lance também que Big Bros, que é um cara que é visionário. Ele esteve aqui conosco. Tá vendo? A gente É falou... trinca de selos, né, Michael? É trinca de selos, Esse é o último da É o último da eu sou um dos trinca, três né? da trinca. É ele, o Big Bros, o outro é o O Luciano. brother foi Tony, Tony. agora de Papai Noel. É. Eles estiveram aqui, tanto o Big Bros quanto o Tony. Então, E assim, você faz parte da trinca, sou um né? dos três da trinca. Dos costumo que falar. maravilha. Então, assim, aí eu falando com o Big, a gente já gravou o material, né? A gente vai soltar, vai soltar nas plataformas, no formato digital, né? Aí ele, como assim? Só nas plataformas? Eu falei, velho, a gente não tem grana. Então, a opção é essa. Ele, não, velho, a gente vai fazer alguma coisa aí, algum tipo de movimentação para que vocês lancem esse material em vinil. Não pode passar 30 anos assim. E aí, né, com esse pontapé que Big deu, a gente correu e conseguiu lançar vinil, CD e cassete. Tem o CD que saiu somente na Europa, né? Então, assim, voltando, por que a gente pretende lançar isso aqui? Não é só uma questão de trazer de volta isso, entendeu? A sonoridade do vinil é uma sonoridade diferente, é muito melhor, né? Principalmente esse vinil aí que foi masterizado, muito bem masterizado por Gera Cravo. O som tá chegando valendo, né? Mas tem uma questão assim que é importante que as pessoas às vezes não sabem, né? Hoje em dia as plataformas digitais são as gravadoras de antigamente. Sim. Então, e tá pior, tá uma desgraça, sacou? Então assim, a gente não ganha dinheiro com a música que tá nas plataformas. Só ganha se você tocar milhões. Porque ele paga por cada play 0, você coloca 100 zeros para vir o número 3 depois. Você Então vê, assim, você vê artistas consagrados falando sobre isso. e reclamando, querendo uma mudança com relação Um dia a isso. desse eu vi em Van Lins, falando num podcast, que assim, a aposentadoria dele que acabou praticamente porque a música dele vai para os streams e ele recebe muito pouco por isso. Então ele tem que continuar fazendo show para poder manter a vida dele. E aí você pensa, pô, um cara como Ivan Lins, da importância que ele tem para a música brasileira. E tá reclamando das plataformas. Imagine a gente. Então, assim, aí voltando a essa questão, né, só para poder sinalizar,
Então, assim, as plataformas hoje são as gravadoras de antigamente, assim, num nível de desgraçado ao extremo, sacou? Sim. Então, antigamente, pelo menos os artistas ganhavam com o lance das Com a gravadoras, venda com a dos venda dos discos. discos, sacou? Hoje em dia, não ganham. Ganham com shows, né? Então, assim, o que é que a gente ganha também com isso? Isso aqui é um merchandising. Então, nós, como uma banda independente, a gente sobrevive também disso, né? Quando a gente vai fazer alguma turnê, ou no Brasil, ou onde que for, ou até mesmo um show, a gente leva esse merchandising, né? Aqui é camiseta, é óculos, é o CD, é o vinil, é o cassete, é o adesivo, entendeu? É uma cerveja que a gente criou. A própria banda se pague. Então faz com que a própria banda se pague, a gente não precisa tirar dinheiro do nosso bolso pra banda. Entendeu? Então, assim, às vezes até acontece da banda tirar do bolso dela pra gente, sacou? Não é o caso da gente, né? Mas assim, então assim, é uma coisa também... Órgãos clonados é a Shopee do rock baiano. O cara tem produto, não acaba mais. Então, assim, é interessante que as bandas façam esse tipo de promoção, de merchandising, porque é justamente o que garante essa questão do sustento. Então, assim, o fato da gente querer lançar esse material físico também vem para essa questão desse alerta, entendeu? Senhores, é claro que a mensagem da banda é luta, subversão, é contra a cultura, é contra sistema inoperante, sistemas fechados que beneficiam apenas A minoria, né? a minoria e em detrimento da liberdade da maioria. Eu pergunto para vocês, para Fabão, para Alisson, para Wilson, o que é que está acontecendo com a nossa juventude? O que é que eles estão consumindo? O que estão colocando goela abaixo? Eu não vou falar nem goela acima, porque aí eu vou dar lá nos miolos, e que eu não quero fazer pastel dele agora, tá? Mas por goela abaixo, porque nós somos o resultado do que consumimos em todos os aspectos. O meu corpo físico é o resultado daquilo que eu me alimento, da comida que eu como. Os meus conhecimentos é resultado do que eu consumo nos livros, nas palestras, na tribo onde eu ando, na sociedade que eu participo. E a música, eu diria que para vocês, aliás, quem sou eu para dizer para vocês sobre música? Ela está aí no topo, né, dos ingredientes de consumo, vamos dizer assim, para uma sociedade. Aí vem um trabalho de vocês com uma envergadura extraordinária, 30 anos de estrada, aí combatendo e batendo as injustiças sociais. Haja vista essa música que vocês acabaram de executar aqui, né, da escravidão ao salário mínimo. Por que não estão ouvindo isso? Por que não tá? Por que vocês não têm, vamos dizer assim, nos meios de comunicação e de retorno financeiro, o que outras músicas que estão consumindo em abundância aí tem? Da pandemia para cá você vê pessoas que eram desconhecidas em 3 anos ficaram bilionários com a música. Eu não sei, eu dei um discurso aqui agora de desabafo. O que é que está acontecendo com a nossa juventude? Me fala. É o interesse do mercado. O mercado continua definindo o que a massa vai escutar. Assim, a gente fala do rock dos anos 80, porque o rock dos anos 80 teve um destaque e tal. Era interessante para o mercado o rock dos anos 80 ocorresse do jeito que aconteceu. Então as mensagens que vinham, seja da Legião Urbana ou dos Titãs, interessavam as gravadoras, interessavam aos donos da rádio. Eram bandas que produziam rápido e seus discos eram baratos de serem também produzidos, diferente dos que já eram medalhões na época. Só que hoje não interessa mais o mercado essa música que bota a massa para pensar. Então a gente está nadando contra a corrente. É como vocês falaram aqui, engraçado. Nadando contra o vento. Nadando contra a corrente é uma desobediência, né? Aí eu falo outra vez na entropia, que é aquele fenômeno da termodinâmica, que é desorganizar um sistema para organizar outro.
do caos, desorganiza um sistema, organiza outro para a ordem, né? É. Ainda fiz até a alusão Desorganizando ao salário pra- mínimo. Destruir para reconstruir. Para reconstruir. E aqui tem uma coisa muito legal que passou com vocês, ela, num belo dia, numa formatura, né? As pessoas de paletós, gravatas, as mulheres muito bem vestidas, numa formatura de uma formanda em teatro, né? E aí todo mundo esperava que saísse o som Imagine, né? Anunciação, ou sei lá, essas músicas de praxe que acontecem nesses eventos. Cerimônia, né? E nessas cerimônias. E de repente chamaram a banda Pastel de Miolos e sai lá da caixa de som o porradão: desobediência, desobediência, desobediência e tudo mais. Me conta essa parte aí, essa façanha. Como é que foi que aconteceu? Então, sobre renovação de público. Tem essa menina, né? Acho que pode chamar de menina, porque ela é bem jovem. Não sei se Morgana, né? é Morgana Lobo. sim. Morgana Lobo, ela se formou pela UFBA em artes cênicas, né? E aí ela vem curtindo a banda, né? E sempre entrando em contato e falando da admiração e como gosta das músicas e tal. E na verdade a gente foi meio que surpreendido por essa lembrança, por essa homenagem, eu acho, de pegar uma música nossa. Ela fez o TCC com uma música de vocês? Ela colocou uma música frase de uma música nossa como epígrafe do TCC No dela. TCC dela. E a música como Na hora de receber o tema de canudo, né? formacia. Como tema de formatura. De formatura. Essa música, Porcos? Não, né? Porcos foi a do TCC. Que ela citou. A do TCC, Porcos. E Desobediência Civil foi quem tocou nos alto-falantes. No momento da formatura dela. Eu queria ouvir um pouquinho aí de Porcos de Desobediência, é possível? Essa questão de Porcos de Alisson, né? A letra. E aí tem aquele lance que eu falei que tipo a música vem e às vezes ela é mudada, entendeu? E essa música foi uma música que eu solfejei a batida Sim. para que ele encaixasse essa letra. E fala justamente dessa questão de manter o povo ignorante para que o povo também não questione. E essa Porcos é bem Você também interessante abaixo? porque justamente leva a isso, né? Uma geração querendo que a geração futura continue burra. Entendeu? E a banda está produzindo agora, continua na mesma pegada nas produções atuais? Esse disco aí a gente lançou, ele foi lançado oficialmente dia 13 de outubro, né? Entrou nas plataformas e foi lançado oficialmente. Então esse é o mais novo, mas a gente já tá pensando em gravar alguma outra coisa, talvez um EP, algo assim. tem A que compor. gente não tem parado, entendeu? Primeiro tem que compor. Primeiro tem que compor, né? Já tem algum. Já tem Já tem algumas coisas, já tem algumas mas coisas. que a gente deixou meio que na gaveta para não atropelar o que tá aqui, entendeu? Mas me fale uma coisa, meus queridos da banda Pastel de Miolos. O que vocês esperam da obra de vocês, do trabalho de vocês? Vocês esperam que, de fato, alguma camada da sociedade, alguma parte da sociedade se interesse e comece realmente a desenvolver um movimento a partir da mensagem de vocês? Ou vocês fazem mesmo para vomitar a indignação vomitar é um termo que eu usei aqui. A indignação desse descaso, dessas desigualdades, de todos os preconceitos, etc e tal. Mas para vocês ficarem bem consigo, ou vocês querem mesmo arrebatar uma legião? Assim, isso que aconteceu aí com o lance de Morgana é o que justamente a gente espera também, entendeu? E tem um lance interessante, eu acho que resume tudo que você está perguntando com relação a isso. A Alisson tem um lance interessante que ele fala para a filha dele. Ah, tá. Isso resume basicamente onde a gente quer chegar, é o que a gente quer, cara. Toda vez que eu saio pra tocar, ela pergunta: pai, você vai pra onde? Eu vou tocar rock. Aí ela fala: pra salvar o mundo, né? Aí eu falo: pra salvar o mundo. Que legal, que idade tem essa menina? Hoje ela tem 15. Mas desde bebezinha que eu falo pra ela, quando eu estou saindo pra tocar, ela pergunta: vai pra onde? Vou tocar rock. Pra salvar o mundo. E aí hoje ela completa. Eu digo: vou tocar rock. Ela fala: pra salvar o mundo, né? Você sabe que as pessoas que trazem algum tipo de arte em si tem muito a ver com a ancestralidade, inclusive
no próprio gene que a gente recebe dos nossos antepassados e passa para os nossos que virão. Então, olha a sabedoria dessa menina que hoje tem 15 anos. Sim. Certamente ela tem falado isso já há algum tempo. Ela me ouve falar isso a vida toda. Então, ó que profundidade dessa... Não, eu falo a profundidade do que essa criança fala. Sim. Hoje uma adolescente de 15 anos. Sim. Pai vai tocar rock para salvar o mundo. Ou seja, fica aí atento, esperto para a mensagem para salvar o mundo, pelo amor de Deus. Sai dessa redoma desse mundo. Sai dessa escravidão do salário mínimo. Pelo amor de Deus, o que fazer para sair daí? Pelo amor de Deus, seja capaz, ou melhor, assuma a sua capacidade, porque você já nasceu capaz. Você não está assumindo a capacidade que tem. Aí fica esse trio aqui, ó, se esgoelando aí, para que o mundo escute essa mensagem. E muitos, ó, estão surdos ou cegos. Cego, E surdo, ficam mudo. mudos. E ficam mudos. Porque depois de surdo e cego, eles ficam mudos. Mas é como sua filha falou. Toca rock para salvar o mundo. É isso. Vamos nessa. Quer tocar porcos? Eu acho que assim, ela poderia ficar chateada às vezes. De, pô, meu pai não tá comigo, saiu. Mas como uma justificativa Tá salvando o mundo. é pra salvar o mundo, ela nem reclama. Ou seja, ela faz parte dessa salvação, porque o direito de ter a presença do pai, ela abriu mão porque o pai está salvando o mundo, que é o mundo dela. Né? E você vai legar para ela, está legando para ela. Já tocar porcos? Ó, porcos. Meus filhos não receberão nenhuma educação. Serão analfabetos como eu sou. Com orgulho transmitirei minha ignorância. E eles serão explorados iguais a mim. Aí toca com a guitarra, né, velho? Gritando uma pauleira toda no violão. Queimarão livros, destruirão sabedoria, aniquilação da vida. É nosso objetivo final. Seremos felizes como porcos que comem no mesmo lugar que defecam. Seremos felizes como monstros que matam a quem pode lhes dar amor. Seremos felizes como porcos que comem no mesmo lugar que defecam. Seremos felizes como monstros que matam a quem pode lhes dar amor. Cara, que profundidade. Seremos felizes como aqueles que comem e defecam no mesmo espaço e que a gente, como é que é, cultiva os monstros que vêm lhe dar amor, como é que é? Seremos felizes como porcos que comem no mesmo lugar que defecam. E dos monstros? Seremos felizes como monstros que matam a quem pode lhes dar amor. Seremos felizes como monstros que lhe matam, Que matam a quem pode lhe dar amor. Essa é muito forte. Monstros é a ironia que da matam ironia, a quem lhe dar amor. E é isso que os poderosos aí estão fazendo, né? Estão matando aqueles que podem vir nos dar amor para nem chegar até a gente. Quando eu falo a gente, eu falo essa massa aí que está massacrada. Na verdade, essa música, enquanto a ironia, é um elogio à ignorância. É aquela coisa, você não consegue receber o amor da pessoa. Então você vai lá e mata ela. Você não consegue receber uma coisa, o bem. Então, o orgulho, no início da letra, é como se fosse um pai falando do filho. Meus filhos não receberão nenhuma educação, serão analfabetos como eu sou. É o orgulho da ignorância dele que ele quer passar para o filho. E aí ele se livra até do sofrimento, porque o ignorante burro ele não sofre tanto. O Raul Seixas falou isso. Falava isso. Pena não ser burro, não sofria tanto. É muito bacana, é muito, muito profundo, né?
Vocês começaram há 30 anos, né? São 3 décadas de luta, de muita coisa aí deixada para que as pessoas possam consumir. Não vai perecer, essa coisa não apodrece, muito pelo contrário, ela está aí prontinha, fresquinha para ser consumida. A gente tem que dar acesso, tem que dizer para o povo, para a população, que existe esse produto para que ele consuma e saia dessa ignorância, entre as dessa burrice, Do lugar comum. que venha sofrer, mas por ter conhecimento. E na hora que você sofre por ter conhecimento, você sabe por onde começar a mudar as coisas. Né? Sim. E vocês estão de parabéns. Então, 3 décadas. Vocês chegaram aqui, vocês imaginavam ali, quando vocês fundaram a banda, que 30 anos depois vocês iam estar aqui? E se vocês imaginavam isso, o que é que vocês imaginam? Onde estarão daqui a 30 anos? Fala aí. Assim, tem um lance interessante. A gente foi pra Europa por questão de que uma vez eu fui numa loja chamada, acho que foi Not Dead, uma loja punk, vendia discos e tal. E aí tava rolando Cólera. E aí eu, pô, que banda é essa aí? Aí, acho que foi Jardel, né, que era a dona da loja, falou: isso aqui é Cólera, é uma banda de São Paulo. Aí era um disco ao vivo, né? E o disco era ao vivo na Europa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu já tinha uma banda que era a banda com o irmão de Alisson, que era bem barulhento, né? Que a proposta era completamente diferente. A gente com certeza não estaria aqui. Entendeu? Por uma questão de ideologia. Mas assim, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, entendeu? Eu falei: caralho, velho, como assim? Ah, eles fizeram 56 shows, não foi? Foi por aí. Uma coisa dessa. Isso, 1980 e alguma coisa. 7, Por aí assim. Na época era fax. E a gente ouvindo o relato de um dos membros hoje do Cólera, falando como foi na época, entendeu? Sim. Para eles irem para a Europa através de fax, né? Hoje é fácil, hoje tem e-mail, hoje tem tudo. Enfim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: pô, é sério, essa banda foi para a Europa, aí fizeram 56 shows, tá aqui na contracapa do disco, os lugares que eles tocaram, porque cada música basicamente foi gravada em um local diferente. Aí eu falei: caralho, velho, isso aí é capaz, né? Eu também posso ser capaz um dia, de repente, ir pra Europa levar minha arte, né? E vocês aquilo fizeram uma ficou. turnê violenta na Europa, né? E aquilo ficou na minha cabeça, saca? Eu falei: eu vou um dia. Aí levou basicamente quase 20 anos pra eu ir pra Europa com a minha banda, né? São as construções mentais, né? O que você constrói mentalmente e alimenta aquele seu pensamento, ele vai tomando corpo. Sim. Ele vai tomando corpo. E chega um momento que ele nasce mesmo e vai andar e vai caminhar e vai chegar onde você desejou. Então, As construções mentais Demorou, mas são interessantíssimas. a gente conseguiu, eu consegui, né? Você queria ir pra Europa e eu queria conseguir sair do quarto. Porque enquanto o Wilson... eu tinha... Quando a banda começou, eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu era um adolescente completamente tímido, introspectivo, trancado dentro do quarto, com medo da rua, com medo de sair, de conhecer as pessoas, de falar o que eu pensava. Só que eu pensava muita coisa e tinha muita vontade de falar. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer música, escrever o que eu penso e cantar o que eu penso, e ter acesso ao microfone e falar alto para as pessoas ouvirem, eu tive que enfrentar minha timidez, enfrentar meu medo e assim, e começar a fazer isso. Então, para mim, naquele momento que eu tive essa oportunidade, eu abracei aquilo. Eu não imaginava que 30 anos depois eu estaria fazendo a mesma coisa. Meu objetivo ali naquele primeiro momento era conseguir ir pra rua, sair de casa, sair do quarto, falar, ser ouvido. E aí tudo pra mim veio como uma consequência desses primeiros passos. Mas imaginar que a gente estaria tocando junto 30 anos depois. E hoje, meu quase xará Alisson, você sempre foi uma pessoa tímida, você acaba de relatar isso, e tinha medo de falar o que pensava. E hoje, 30 anos depois da inauguração da banda, você fala o que pensa ou você ainda pensa no que fala? Eu tomo muito cuidado com o que eu falo. Você pensa no que fala, você não fala o que pensa. Agora ele controla, mano. Agora eu controlo. Conta até 10.
O Luiz Airão falou uma canção lá, hoje eu conto até 10 para não errar onde errei. É por aí. Vamos falar aqui da sequência de vocês. Vamos falar a partir de 1996, né? Um ano depois da fundação, Sim. né? A primeira demo tape que você fez, depois a terceira, né? Foi em 98, a primeira foi em 96. Primeira 96, a segunda 97. Ah, O primeiro disco mesmo, que foi o CD, já era a geração, a época do CD, o vinil já tinha basicamente, já tinham matado o vinil, né? Então já era o CD, era a geração do CD, foi 2001. A gente gravou em 2001 é o álbum Indústria da Seca. Da Seca. O que é que motivou e o que é que que mensagem vocês trazem na Indústria da Seca? Velho, essa música, ela fala justamente da questão das promessas dos políticos, dos filhos da puta. Desculpa, as putas nem merecem, né? Assim, As putas são mais honradas. mais honradas. Esses caras são geniais, pô, esses caras são geniais. Então, assim, a música Indústria da Seca fala justamente disso, né? Época de eleição, eles vão lá e prometem mundos e fundos e depois que são eleitos somem e aí a população fica se fudendo lá na seca, né? Principalmente Porra, cara. se falando com relação à região de seca, né? Que depende de chuva, que depende de agricultura. Eu me lembro agora, cara, da época da Sudene, onde o Zé Dantas lá, o Gonzagão musicou uma canção, onde ele dizia: seu doutor, dá esmola a um povo que é são, ou me mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E a zorra continua acontecendo, dando esmola um pouco, fechando a boca, fechando a possibilidade. Ou seja, eles estão de fato fazendo pastéis de miolos das pessoas, para não pensarem, porque quando você pensa, você descobre, quando você descobre, você avança, quando você avança, você atravanca lá os que mandam e que não querem que você avance. É muito doido isso aí. Então, Mas vamos assim, falar, a em 2001 o álbum... A Indústria da Seca, justamente. Quando o sol estiver fritando no sertão, aparecerá um herói, é época de eleição. Ele só quer você morrer, né? É. Morrer de sede no sertão, morrer de fome no sertão. A letra Então, a letra é isso, é isso. mais explícito, mais claro do que isso. não existe. Só... E a capa do disco, a imagem foi tirada do jornal chamado Inimigos do Rei, que era um jornal anarquista, né? Sim, Acho que final da década de 70, início de 80. sim. E a imagem justamente É que retrata... tem até uma banda Inimigo do Rei, né? Existe uma banda na década de 80, né? É. Que era Inimigos do Rei. Que eu acho que não tem nenhuma ligação com Com o jornal, não tem não. Não tem não, né? É mera coincidência, né? É, coincidência. Então, assim, a imagem justamente retrata essa questão, que são algumas crianças com um prato de comida, prato vazio, né? Muito bem. Aí vem 2007, início da trilogia, né? 2007, 2009, 2010, que é a ciranda, a escravidão, da escravidão ao salário mínimo. Então, assim, antes do 2001, teve a segunda demotape, que é Tudo Isso por Nada. Assim, vale ressaltar que essa música Indústria da Seca, ela foi censurada, a gente não pôde tocar em um show em Lauro. Foi um show que teve no show Aula da de Freitas. praça, a gente recebeu a notícia que a gente não podia tocar essa música. Mas hoje vocês executam essa música? Não, vocês tocam? Não. nesse dia a gente recitou. Não tocou, mas Não recitou. recitou. É difícil, Tá proibido de tocar, recitar eu posso, É porra. difícil a gente obedecer. É difícil obedecer. Desobediência. Não é pra cantar, não é pra tocar. Eu não toco, Sazoa, mas eu recito. Então, assim, antes do disco, desse CD, teve a segunda demotape que tem um lance interessante. Essa demotape, ela rodou o Brasil e o mundo inteiro, porque tem um lance interessante. Antigamente, as fitas cassete, a gente gravava e mandava, né? Pra quem trocava cartas, correspondência, mandava pra quem fosse. Só que junto com essa fita iriam mais 10 capas. Iria a fita mais 10 capas. Você recebeu essa fita com 10 capas, Você você copia. tinha autonomia Ah, e a autorização para copiar e até, se fosse o caso, xerocar mais quantas quisesse. maravilha. Então, assim, fazendo uma conta de padaria, eu acredito que essa fita tenha rodado mais de 2.000 cópias. Isso partindo da gente. Sem contar o que a galera realmente Porque a galera fazia xerox da da capa. capa, E você também, manda 10 capas originais, ele produz 1000 capas então, assim, de então, cópias. tem esse lance interessante de a gente ter essa ferramenta, né? de E esses divulgação. direitos autorais não chegam, né, cara? Pra ter. Agora- Mas, assim, mas foi intencional, né? Sim, claro, né? Então, assim, aí teve 2001,
nesse meio termo a gente chegou a gravar algumas coisas, mas não divulgou. E depois veio 2007 que a gente gravou, que veio a trilogia, que é Ciranda, da escravidão ao salário Salário mínimo Mínimo. e Então, na realidade, a trilogia é o EP Ruas. Ruas. O álbum Ciranda e o fechamento com o álbum Da Escravidão ao Salário Mínimo. Que são basicamente os três, tem essa trilogia que a gente chama, porque ele tem uma ligação, porque basicamente foram de sessões iguais, de estúdio, né? Então, por isso que a gente diz que é uma trilogia, porque com o Da Escravidão ao Salário Mínimo ocorre esse fechamento dessas sessões de gravações. A gente tinha muita música. Tinha muita música. Quantas músicas vocês compuseram já no decorrer dos 30 anos? Não fez isso, né? Vocês registraram todas, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Tem música que eu nem lembro. Tem música que você toca aí. E tem música que, tipo, um dia desse eu encontrei uma fitinha cassete de ensaio, aí eu postei, aí elas falaram, velho, tem música que eu nem lembro mais. Pô, mas quando vocês compõem, vocês não gravam, ainda em cassete na época, ou não escrevem, ou não gravam hoje? Sim, mas é isso que ele falou, tem música que a gente não lembrava que tinha. Apesar de ter o registro do ensaio, ou cassete, Ou do o que show. for, ou do show, mas, porra, tinha essa música, E nem nunca mais lembrava mais. tocou. Cara, Nunca mais tocou. Por falar em trilogia, eu quero pedir licença um minutinho a você para falar de uma trilogia do lance do consórcio Chevrolet. Existem 3 maneiras de você ser contemplado através do lance. Primeiro é o lance livre, que esse aí você dá o que pode e o que quer. Ganha quem der mais. O segundo é o lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com 30%. E o terceiro dessa trilogia é o lance embutido, onde você utiliza da própria carta de crédito para dar o lance no consórcio sem tirar um centavo do bolso. Como o vovó dizia, fritar o porco na mesma banha. Eu estou falando do consórcio Chevrolet, que está fazendo 100 anos no Brasil, agora em 2025, e você é quem ganha o presente. Fazendo o consórcio agora, você vai concorrer a um super prêmio de R$25 mil semanais ou R$100 mil mensal. Vai aparecer um QR Code aqui agora que o Juninho vai colocar, e se você apontar a câmera do teu celular para esse QR Code que está na tela, o teu contato vai cair na nossa equipe, e a nossa equipe vai te dar um tratamento humanizado, né? Um tratamento liberto, assim, à la Pastel de Miolos, sem censura, mas com acolhimento, e te dá aí os caminhos para você se libertar. É isso que Pastel de Miolos está falando há 30 anos. Se liberte das amarras, pô. Abre, não deixa triturar os seus miolos, não. Faz com que eles sobrevivam e você possa trilhar aí e alcançar os seus sonhos e fazer valer aquela frase que a filha do Alisson fala: salvar o mundo. É uma grande frase. Então, para você fazer o consórcio Chevrolet é simples. Se você tiver um carro de qualquer marca, de qualquer modelo, traz para o negócio. A gente aceita como lance, te dá um troco e você ainda reduz parcela. Então, faz agora, porque quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança, hein? Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Meus caros amigos, eu era amigo de vocês, agora eu sou seu fã. Fã de vocês. Vocês são os meus ídolos, porque vocês têm uma mensagem que eu tento também pegar o rabo desse cometa e falar, mas eu tenho também minhas limitações, né? Assim como vocês têm as suas, até censurar uma música que você não podia tocar, mas podia declamar. E tem coisas que, como o Alisson falou, porra, eu tenho medo de falar. Tem coisas que não dá. Eu penso no que falo, eu não falo o que penso. Cara, vocês estão de parabéns, eu estou lisonjeado em tê-los aqui na nossa bancada do nosso podcast, Ailson Lino Convida. Claro que a gente não falou 1/1000 do que a gente tinha para falar, eu não ouvi 1/1000 do que eu tinha para ouvir de vocês, pô, mas foi muito rápido, muito edificante, e eu digo para vocês, os meus miolos, eles até ferveram, né? Mas não foram para nenhuma massa de manobra, nem que seja massa de pastel, eles não foram. Eles, muito pelo contrário, eles se libertaram, né? Ele utilizou da neuroplasticidade para pensar mais além. Vocês estão de parabéns e eu muito agradecido, cara. Obrigado, Fabão Sanches, obrigado, Alisson, obrigado, Wilson, e vocês podem falar o que quiser nessa despedida. Eu quero tocar uma música do disco novo. Por favor. Então, sob o som da música do disco novo,
Vocês vão ficar aí com Pastel de Miolos no podcast Ailson Lino Convida. Manda brasa. Galera, obrigado a todo mundo que tá escutando, que acompanhou a gente. A gente toca uma música do disco novo chamada Punk Rock Hardcore contra a Repressão, que mete pau no conservadorismo. Um indivíduo cansado da vida entoa uma canção de luta e libertação. Entorta a cabeça burra de um conservador. Levante e segue caminhando, enfrentando a dor. Ela é tua inspiração, lute por revolução. Punk rock hardcore contra a repressão. Ela é tua inspiração, lute por revolução. Punk rock hardcore contra a repressão. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino.